Boa noite, nós somos o grupo 4. A gente irá falar sobre didática, elemento articulador entre a pedagogia e a prática docente. Nosso grupo é composto por Adails, pela Adriel e por mim, Beatriz. Boa noite, galera. Eu sou a Adailson, vou falar a primeira parte. Papel da escola. A escola é uma instância de luta para a transformação da sociedade. Com isso, estamos entendendo que a escola é um lugar onde também se dão contradições sociais que ocorrem na sociedade e em que ela está situada para participar de processos sociais contraditórios de reprodução e transformação. A escola ela sofre múltiplas dominações sociais. Tanto contém o que há de conservador na sociedade, quanto a germe de transformação social. E, e ela está metida no jogo de contradições sociais, por isso podemos e devemos usá-la como espaço e ação na luta sobre uma nova sociedade. Nossa perspectiva, concordamos com Cideres, eu não sei falar esse nome não, que diz que não podemos esperar a chegada da sociedade nova e realista para a retirada da escola e tudo que ela pode dar na perspectiva de transformação da sociedade. Evidentemente, não faremos a revolução social através da escola. Ela é importante para o tal, mas podemos utilizá-la na perspectiva de preparar os caminhos da nova sociedade. E sobre a educação não é neutra, articulando com o princípio anterior, assumimos que nem a educação e, consequentemente, nem a escola são neutras, querendo ou não, a ação educativa em geral, a escola é particular, não, a escola em particular está comprometida com alguma perspectiva filosófica, política, quando não escolhemos explicitamente uma concepção teórica para, para direcionar a nossa ação. E seguindo a teoria denominante, que se transformou em senso comum, e por isso a hegemônica, hegemônica. Assim não temos saída ou, ou assumimos criticamente a posição de comprometimento político. E os currículos e sobre a escola como uma instância mediadora de elevações cultural dos educandos. A educação, a educação e a escola na dinâmica das relações sociais deve exercer um papel crítico de elevação cultural do indivíduo e da sociedade. São instituições mediadoras de uma concepção de mundo e, como tal, podemos exercer tanto a função de reprodutoras quanto uma função transformadora da sociedade. No geral, tem servido mais a reprodução do que a transformação. Podemos servir o processo de transformação social, desde que sejam utilizadas em consonância com efetivo entendimento e dinâmico social. E o que é que isso quer dizer? Isso significa dizer que compreender as possibilidades, limites da prática educativa dentro de uma sociedade estruturada e classes, vivendo permanentemente contradições que possibilite o movimento. É isso. Elementos para a didática.
três pontos de referência que abrangem o processo didático, é o planejamento, a execução e a avaliação do ensino. O planejamento vai ser onde será definidos os objetivos e estipulados os modos para consegui-los. Na execução, vai ser a parte que vai realizar as ações que foram estabelecidas no planejamento. E na avaliação do ensino, será onde será analisadas as ações que foram efetivadas durante o planejamento. O planejamento, ele é um processo de tomada de decisões para a ação. Ou seja, vai ser o momento que a escola vai estabelecer princípios pedagógicos que devem ser mediados para se tornar realidade. Mas o que a gente pode observar ultimamente é que, na maior parte das vezes, a prática educacional ela só está voltada em preencher formulários no início de um semestre e pronto. No entanto, o planejamento ele não pode ser reduzido a isso, ele deve ser uma ação viva e decisiva, pois ele é um ato político decisório. Portanto, na prática didática, a ação de planejar não pode ser relegada apenas às atividades que se destinam a satisfazer os anseios do controle da administração, mas também tem que ser assumida como um dos momentos e elementos básicos da ação, porque é um momento culminante de decisão. Execução de ação planejada. Todos os dias, no momento em que cada atividade se inicia, existe um ato consciente sobre aquilo que se vai fazer. Na execução, é preciso estar ciente da finalidade do ato que se vai praticar. Para isso, vale aqui lembrar o mecanismo de ação-reflexão. Ele é um instrumento básico de vigilância sobre a ação que visa a um objetivo claro e consistente a ser alcançado, desde que se saiba com clareza e definição onde se quer chegar. Os meios serão descobertos a partir de uma reflexão curiosa e crítica sobre a própria ação circunstancializada, ou seja, tendo presentes os fins onde se deseja chegar, a interação reflexiva do educador com os acontecimentos lhes permitirão identificar os modos de ação adequados e necessários. O mecanismo ação-reflexão garantirá, assim, ao educador uma forma metodológica, racional e dinâmica para a criação de um corpo de conhecimentos próprios e originais, independentes e inovadores, situados e não refletidos. Conhecimentos que lhe possibilitarão, se o desejar, a condução mais adequada de uma ação politicamente definida. Assim, portanto, a didática, no contexto de uma pedagogia atenta à transformação, terá que ser forjada na prática, ou seja, o modo de ensinar não será gratuito, mas será formulado dentro das circunstâncias de trabalho com o auxílio de informações e princípios já estabelecidos e universalizados. Não será, com certeza, um caminho fácil, porque será certamente exigente, rigoroso e construído. Contudo, será rico e satisfatório para os objetivos que se tem à frente. Avaliação de ação planejada. Uma ação em execução, ou já executada, em decorrência de decisões prévias, necessita ser apreciada. Isso é o óbvio a todos nós, mas nem sempre ela é executada com a atenção voltada para a transformação, orientada para onde indica o próprio conceito da avaliação. Para a pedagogia que vimos tentando definir, a avaliação torna-se instrumento fundamental, na medida em que ela seja exercida segundo o seu significado constitutivo. Vamos iniciar pelo entendimento do que seja avaliação, que no caso é um conceito óbvio, conhecido de todos. A avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade para uma tomada de decisão. No geral, na atual prática educativa, a avaliação tem fugido ao seu significado constitutivo. Ela é assumida como classificatória, pois que aí está a arma de uma pedagogia autoritária e conservadora. Essa prática autoritária de avaliação se dá em decorrência do senso comum autoritário dentro do qual vivemos, do espírito fascista que nos cerca e do consequente escamoteamento do sentido, significado e prática da avaliação. Numa pedagogia preocupada com a transformação, o exercício da avaliação não poderá ser nem piedoso nem durão. Terá que ser adequado, normatizado pela
própria amplitude construtiva dessa ação, conforme ensaiamos caracterizar anteriormente, ou seja, norteada por uma visão de totalidade sobre dados relevantes, na perspectiva de encaminhar a ação e não estagná-la pela classificação. E por aqui a gente finaliza com as referências, que no caso do artigo nos foi proposto para apresentar. E obrigado pela atenção.